Vamos aprender a carregar todo o intervalo de uma tabela para dentro de uma caixa de listagem. Mas qual que é a vantagem de fazer isso? Bom, existem duas vantagens. A primeira é, você vai conseguir tornar a apresentação dos seus relatórios, vai conseguir deixar a apresentação dos relatórios com uma aparência muito mais profissional. A segunda vantagem é, o usuário que está visualizando o relatório através da caixa de listagem, ele está vendo uma ferramenta, ele está vendo um relatório e esse relatório ele é somente leitura. Ele não vai conseguir fazer nenhuma alteração, nenhuma exclusão indevida. Essa é a grande vantagem. Então você dá uma aparência profissional para a sua apresentação e ao mesmo tempo protege para quem está usando a sua planilha, protege o usuário que está utilizando o relatório. Olha só como é muito simples e muito prático criar esse sisteminha, digamos assim, dentro do Excel. Olha só. Primeiro, separe uma base de dados qualquer. Quanto mais simples a base de dados for, mais fácil vai ser o seu entendimento, tá bom? Segundo ponto, habilite a guia desenvolvedor aqui em cima. Tá vendo? No meu Excel não está aparecendo a guia desenvolvedor. O que eu vou fazer? Passa aqui o ponteiro do mouse em cima de qualquer uma dessas guias e aperta o botão direito do mouse. Seleciona personalizar a faixa de opções. Na janela que se abre, você vai olhar aqui no quadro do lado direito e vai selecionar desenvolvedor. Clique em OK e a guia desenvolvedor está habilitada. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar no ambiente VBA. Por quê? Porque lá no ambiente VBA nós vamos construir uma janelinha e utilizar um pequeno código de programação. Não se assuste, porque você não precisa ter conhecimento avançado de Excel para fazer esse processo que é extremamente simples, tá? Então, olha só. Vem na guia desenvolvedor e seleciona aqui, ó, Visual Basic. Quando você clicar nessa ferramenta, você vai cair aqui neste ambiente VBA. Tá aqui, ó, Microsoft Visual Basic, que é o ambiente VBA, certo? Eu vou fechar algumas janelas para a gente tentar se localizar. O seu ambiente VBA, provavelmente ele vai abrir dessa forma. No seu vai estar com fundo branco, o meu está com fundo preto, só porque eu personalizei assim, certo? O que você vai fazer? Primeiro de tudo, exibir, certo? Vem aqui na opção janela de propriedades. E aí vai abrir essa janela aqui, ó, janela de propriedades, planilha 1, algo do tipo vai aparecer para você, certo? Se você quiser ajustar a altura, tanto faz. Segundo ponto, inserir user form. Quando você clicar aqui em user form, ele vai mudar totalmente aquele painel, né? Nós estamos em outra tela, em outro painel agora. Vamos entender dessa forma, tá bom? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar a nossa janela, que foi isso que eu disse. Nós vamos criar uma janela, essa janela vai carregar de forma dinâmica o intervalo de uma planilha. Olha só como é simples. Antes de começar a mexer aqui no nosso user form, que é a área onde nós vamos criar a nossa janelinha, o que nós vamos fazer? Ó, eu vou fechar a minha caixa de ferramenta. Se não estiver aparecendo para você a caixa de ferramenta, o processo para exibir ela é basicamente o mesmo. Você vai vir aqui, ó, em exibir e vai descer até a opção caixa de ferramenta. Beleza? Por quê? Porque nós vamos usar essa caixa de ferramenta. Nós vamos usar as ferramentas que estão aqui, né? Não todas, algumas só, para criar, inserir os comandos aqui dentro do nosso user form. Olha como é simples, tá? Eu vou aumentar o tamanho do meu user form aqui. Você pode entender de forma básica que esse user form vai ser como se fosse uma espécie de janela sistêmica, tá? Olha, eu vou clicar aqui, ó, na caixa de listagem. Caixa de listagem e listbox é a mesma coisa, tá? Então eu clico e vou desenhar ela aqui dentro, ó. De qualquer jeito mesmo, não precisa se apegar muito em tamanho, em posição, tá? Segundo ponto, eu vou inserir um botão de comando. Por que um botão de comando? Tá aqui, ó, o botão de comando. Porque esse botão ele vai ser o responsável para carregar para dentro dessa caixa de listagem aqui todo o intervalo da minha tabela, certo? Então, essa é a função do botão. Então, vamos lá. Eu tenho uma janela, que é o meu user form. Dentro dessa janela, eu tenho o meu list box, que vai ser o relatório que vai estar visível. E aqui, o botão de comando que vai carregar o relatório para cá, para essa região, para minha list box. Você pode estar, nesse momento, achando que o processo é complexo, é complicado, exige Excel avançado. Não, não é nada disso.
Uma pessoa com Excel básico, se seguir esse passo a passo, consegue fazer sim, criar sim essa janela de forma dinâmica, ok? Olha só, o meu botão de comando está com esse nome, Command Button. Vou clicar fora e vou clicar nele novamente, ó. Tá aqui, ó, Command Button, ele está selecionado. Venho aqui na minha janela de propriedades, perceba que agora ela está com o nome Command Button. O que isso significa? Significa que quando eu seleciono uma ferramenta, a minha janela de propriedades, que vai ser a janela que eu vou configurar, personalizar, ela faz a configuração, a personalização referente a esse comando que está selecionado. E a primeira configuração que a gente vai fazer aqui é a mais simples de todas, que é mudar o nome desse botão. Onde que eu mudo? Você pode vir na opção aqui, ó, Caption. Caption vamos entender como nome. E eu vou alterar o nome para, exemplo, atualizar. Olha só, mudei o nome do botão. Muito simples, né? Clico aqui no meu user form mesmo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos programar, colocar um pequeno código dentro deste botão aqui, para ele carregar o intervalo da nossa planilha para dentro dessa list box. Mas antes disso, eu vou voltar no Excel, porque a gente precisa fazer uma breve leitura, né? Como assim uma breve leitura? Ó, voltei no Excel. Eu tenho a minha tabela, que está localizada na minha planilha, que está com o nome dados, ok? À frente, eu tenho uma planilha com o nome vazia. Eu deixei ela aqui de propósito mesmo, tá? Então, eu volto na minha planilha dados. Minha tabela, que se inicia na célula A1 e termina por enquanto na célula D13, está localizada na planilha dados. Fiz essa leitura. Vou voltar no ambiente VBA. Olha só, tá aqui, ó. Voltei no ambiente VBA. Feito essa leitura, feito esse entendimento, agora eu vou utilizar um código de programação simplesmente para carregar aquela tabela. O que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques aqui no botão de comando. Pode dar 2 cliques dentro dele, ó, 2 cliques. Quando você dá 2 cliques, como é que eu posso dizer? Você entra dentro da área de programação daquela ferramenta. Então, nós estamos dentro de uma área de programação desse Command Button, desse botão de comando. Tá aqui, ó, Command Button 1, que significa botão de comando 1. E aqui na frente ele tem um evento, né, uma função, digamos assim, que chama-se clique. O que é um clique? Clique é quando você clicar nesse botão, ele vai executar uma determinada tarefa. Que tarefa? A tarefa é a que a gente vai definir aqui dentro, né, desse espaço. Além do evento clique, da função clique, eu tenho double click, eu tenho várias outras opções, mas vamos deixar o clique mesmo, certo? Beleza, agora vamos começar a digitar o nosso código. Nosso código ele é bem simples. Eu vou escrever aqui din tabela, certo? Eu não vou me aprofundar em detalhes dos códigos de programação, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas aqui eu estou definindo uma variável, tá bom? Então eu defini uma variável com o nome de tabela e essa variável ela vai receber um intervalo. Qual que é o intervalo que ela vai receber? Esse intervalo aqui, ó. Vou voltar no Excel, esse daqui, certo? E esse intervalo aqui está localizado em qual planilha? Na planilha dados. Então eu volto no ambiente VBA e a minha variável tabela vai receber o quê? Vou escrever aqui, ó, sheets. O que significa sheets? Sheets significa a planilha. Então eu tenho que falar para o VBA em qual planilha está aquele intervalo que eu quero trazer, certo? Está aqui, ó, na planilha 1 tem o nome dados. Então sempre que eu for escrever o nome de uma planilha, eu escrevo entre aspas, certo? Porque ela é um texto. Quem está habituado a utilizar fórmulas e funções no Excel sabe que quando eu vou referenciar um texto dentro de uma fórmula, dentro de uma função, eu coloco essa informação entre aspas, certo? Então eu coloquei aqui, ó, sheets dados, ou seja, planilha dados, ponto e vírgula range. O que é um range? Range a gente pode entender como célula ou um intervalo de células, certo? Só que eu vou informar aqui somente uma célula. Qual que vai ser a célula? A célula vai ser a célula que inicia o intervalo da minha tabela. Olha aqui, ó, se inicia na célula A1, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, A1, fecha aspas, fecha parênteses. Vou
colocar um ponto e vou digitar um comando que chama-se current.region, que significa região atual, e ponto .value. Esse é o código. Olha só, ele já reconheceu. Terminou? Não, não terminou. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos agora chamar a nossa listbox1. Por quê? Listbox1. Deixa eu voltar aqui no userform, só um segundo. Toda vez que eu começar a inserir ferramentas aqui, ele vai aparecer sempre com a identificação 1. Então esse botão aqui é o Command Button 1. Tá vendo? Tá até o nome aqui, ó, Command Button 1. Essa caixa de listagem, ou listbox, que é a mesma coisa, tá aqui, ó, listbox 1. Esta é o userform 1 e assim por diante, entendeu? Se eu inserisse mais um botão de comando, mais uma caixa de listagem, seria Command Button 2, listbox 2 e assim por diante, ok? Então eu volto aqui, ó, na área que eu estou programando. Então a minha listbox 1 vai chamar um comando chamado list, que vai ser igual à minha variável tabela. Só isso. Beleza? Vou fechar o meu ambiente VBA. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, em Visual Basic novamente. E vou clicar aqui em User Form. Tá aqui, ó. Esse é o formulário, né, que nós estamos criando. Eu vou dar um play nele, ó. Pode dar um play sem medo. Ou apertar F5, tanto faz. Vou dar um play. Ele vai aparecer aqui, ó, em cima do meu Excel, dessa forma. Se eu clicar em atualizar, ele tem que executar aquele código que nós digitamos e automaticamente tem que carregar esse intervalo aqui para dentro. Vamos então fazer um teste? Olha só. Ele deu um erro porque provavelmente eu errei aqui em algum momento nesse código, tá? Eu vou clicar aqui em depurar porque ele vai selecionar a linha que está com erro. A linha que está com erro é essa daqui, ó, current.region. O comando não é esse, é simplesmente current_region.value. Agora eu vou verificar se isso vai funcionar, certo? Então eu corrigi o código que estava incorreto. Volto aqui, ó, o meu userform, certo? Vou dar um play. Play. Ele vai abrir a minha janela, userform 1, e eu vou clicar em atualizar. E ele, ó, recebeu a primeira coluna. Aí você deve estar pensando, poxa, mas só vê a primeira coluna? Cadê o restante? Cadê a coluna B, C e D? Simples, nós vamos corrigir isso. Então, volta lá no ambiente VBA, você vai clicar na sua listbox. Tá vendo aqui, ó? Clicou na listbox, tá selecionado, ó, listbox 1. Como que a gente corrige isso? Como a gente vai inserir as demais colunas? Simples. Clica na aba categorizado e você vai descer aqui, ó, até esta opção, deixa eu ver, que é o comando column count. Aqui, ó, dados, certo? Estou aqui na opção dados e vou descer aqui, ó, column count. É a quantidade de colunas. Quantas colunas tem no seu intervalo? No meu tem 4, mas ele só está exibindo, olha só, desço de novo, column count, uma. Aqui, ó, column count, eu vou colocar 4. Pronto. Vou dar um play de novo nesse userform, ó. Se eu der um play aqui, ele não vai executar nada, por quê? Porque está selecionada a listbox. Então, clica no userform, dá um play. Vem aqui em atualizar e, ó, carregou a nossa caixa de nosso intervalo, né? Nossa tabela para dentro da nossa caixa de listagem. Só que é interessante você tornar isso, deixar isso mais automático, mais interessante. Como assim? Percebam que para chamar essa janela, eu tenho que ficar dando um play aqui. Dá para a gente tirar isso, dá para a gente deixar isso ainda melhor. Como? Eu vou criar uma macro, criar um código para chamar essa janela aqui. Como assim? Olha só, é bem simples. Inserir módulo. O que eu vou fazer aqui nesse módulo? Ó, vou dar um nome qualquer, vai ser subjanela. Só isso, subjanela. E aí eu vou fazer o quê? Userform1. Por quê? Porque é o nome daquele userform, né? O primeiro userform que a gente criou, .show. Só isso. Userform1.show, ou seja, vai mostrar o userform que a gente criou. Tá aqui, ó. Opa, deixa eu exibir. Esse é o userform 1. Então ele vai aparecer. Vamos ver como vai funcionar isso. Ó, vou fechar o ambiente VA. E agora eu vou inserir um botão.
Mais fácil, vai, eu vou inserir uma imagem, eu vou inserir uma forma, que é mais prático. Vem aqui, ó, vou inserir uma forma qualquer, deixar ela aqui do lado, botão direito em cima dela, atribuir macro. Tá vendo aqui, ó, a macro que a gente criou, janela, e vou vincular. Vou atribuir a macro janela a esse botão aqui, a essa forma. Agora, quando eu clicar nessa forma, ele vai abrir o user form, eu clico em atualizar, ele vai carregar a minha base de dados. Você deve estar falando assim, mas qual é a grande vantagem, né? A real vantagem disso? É o seguinte, eu estou indo até o item 12, né? Que vai até a célula D13. Se eu alimentar, por exemplo, aqui, ó, vou arrastar, fui até o item 16, ok? Chamo o meu user form, atualizo a minha list box e olha só, ela é dinâmica, ou seja, conforme eu vou alterando as informações, alimentando a minha tabela, a minha list box vai receber sempre que eu chamar aqui, ó, o botão atualizar. E o interessante de tudo isso é o seguinte, ó, vou recortar esse botão daqui e vou colocar numa planilha vazia. Deixa eu arrastar para cá, vou chamar o meu list box, né, minha user form, perdão, e aqui eu atualizo meu list box. O usuário ele vai ter visão do relatório, bonito, de forma profissional, e a sua base de dados ela pode até ficar oculta, se você quiser. Vamos fazer um teste, se ocultar vai dar certo? Ó, eu vou clicar aqui, ocultar. Vamos ver, chamo, atualizo, e olha, funciona perfeitamente. Ou seja, você consegue fazer uma apresentação e ainda proteger os seus dados de indevidas alterações. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui da guia do desenvolvedor, Visual Basic. Tem aqui a minha macro. Deixa eu diminuir essa janela de propriedades para a gente ter uma visão certinha do que está acontecendo. Então eu tenho aqui ó, o módulo 1, que é a macro que mostra o user form, certo? Aqui em cima, onde está a pasta formulários, eu tenho o user form 1, que foi a janela que a gente criou. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar o nome dessa janela ou até mesmo deixar sem nome. Clica no seu user form, vem aqui em propriedades. Cadê a opção caption? Vamos deixar sem informação nenhuma, certo? Você também pode personalizar o seu user form. Como? Clica nele, olha só, back color. Vamos mudar a cor de fundo? Vamos escolher uma cor escura, por exemplo? Só para exemplificar. Vou dar um play por aqui mesmo e olha só, eu mudei a cor de fundo do meu user form. Para deixar mais interessante, vamos colocar um texto aqui para a gente entender o que é isso. Como que a gente coloca um texto? Eu venho aqui, ó, em rótulo, desenho um rótulo aqui, ó, um tamanho que a gente acha interessante, vou ajustar. E aí você coloca, a sua base de dados fala do que? O seu relatório fala do que? Então vem aqui, ó, relatório de, vamos colocar aqui, produtos, só isso. Dá para aumentar o tamanho dessa fonte, como? Com a ferramenta rótulo selecionada, você vem aqui ó, em aparência, desce a sua barra de rolagem até o final, ele tem a opção fonte. Aqui na opção fonte, ó, tem esses 3 pontinhos, clica nele, ele vai abrir essa outra janela, eu vou mudar o tamanho da minha fonte para 12, olha só, ficou com o título, o rótulo maior. E eu vou terminar por aqui, tá bom? Vou dar um play no meu user form, vou clicar em atualizar e ele vai sempre carregar a base de dados, sempre que eu quiser. Deixa eu fechar o meu ambiente VBA, vou clicar aqui em reexibir a minha planilha, vou alimentar ainda mais a minha base de dados, ó. Agora eu tenho o produto até o 34, deixa eu só colocar um aleatório aqui para a gente mudar o preço inferior. Vou colocar aqui um valor simbólico de 50 e um valor máximo de 100. Deixa eu arrastar até o fim, Ctrl C, Ctrl V, colar valores. Volto aqui na minha planilha de apresentação. Eu vou até mudar o nome dessa planilha, que vai se chamar apresentação, para ficar mais intuitivo. Quero apresentar a minha base de dados com uma janela com aparência sistêmica. Clica aqui na minha macro, clique em atualizar e o usuário vai ter toda essa visão.